Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se sentar. Que bom estarmos reunidos nessa noite. Que bom ver alguns dos meus paroquianos também. Seu Pereira, família Pereira ali, está ali. Está sendo transmitido? É só... Está com transmissão? Não. Gravado. Então, para você que vai ver também essa pregação depois. Meus irmãos, essa é a terceira noite, é isso? Segunda? Terceira. Quem já veio na primeira e na segunda? Quem veio só hoje? Quem vai vir até a última? E quem não levantou a mão está com vergonha ou com... Qual o problema? Bem, temas que me foi proposto: fé e conversão. Vocês estão vendo o querigma, os passos para o querigma. E hoje, numa situação muito inusitada, vamos dizer assim, eu estava indo para o centro da cidade, tinha resolver algumas coisas lá, e na rádio, falando sobre o assunto da guerra. E uma coisa me chamou a atenção que um jornalista disse. E ali eu peguei e eu falei, meu Deus, a gente prepara às vezes uma pregação inteira e uma frase muda tudo. Porque Deus, ele fala em tudo e em qualquer situação conforme Ele quer. O locutor estava dizendo, comentando sobre o encontro entre Israel e Hamas, que todos nós, creio eu, estamos acompanhando com oração, porque a situação não é uma situação muito tranquila, principalmente por tudo que representa Israel no mundo, seja na ponte do Ocidente e o Oriente, mas também tudo que Israel representa na história e na religião, principalmente para aqueles que esperam. Nós que esperamos a segunda vinda de Jesus, os judeus que esperam a vinda do Messias, mas também os muçulmanos que esperam a manifestação de Maomé e Alá. Então Israel representa tudo isso. E ali o locutor, ele dizia uma coisa: só vai acontecer um encontro quando dois elementos caminham na mesma direção. Eu falei, pronto, isso aqui é fé. Se o tema que eu for falar com vocês hoje é fé e conversão, para que aconteça a fé é necessário acontecer um encontro. Por exemplo, você não confia em alguém se você não sabe quem é esse alguém. Por exemplo, você confia no Atanagildo Pereira? Você confia nele? Nem eu, porque eu acabei de inventar. Eu não sei quem é, não tem como eu confiar numa pessoa que eu não conheço. Você confia na Ieda Marçal Moreira? Você confia nela? Eu confio muito, porque você não conhece, mas eu conheço, é a minha mãe. Não tem como nós confiarmos em alguém, e fé é confiança. Não tem como nós confiarmos em alguém se não tiver este encontro. Por isso que lá o radialista, o locutor dizendo, não tem como acabar a guerra, e para que acabe a guerra é necessário um encontro, e não tem como acabar a guerra se não tiver esse encontro. Mas o que é um encontro? É dois elementos caminhando para a mesma direção. Se não acontece isso, não acontece um encontro. A fé nasce de um encontro pessoal com Deus. Às vezes nós podemos ter ouvido falar dele. Às vezes nós podemos ter até... fomos batizados, fizemos primeiro a Eucaristia, fizemos a Crisma, até vamos caminhando, vamos à igreja, podemos até estar inserido em alguma pastoral,
Podemos estar aqui há anos. Podemos ter visto essa igreja sendo construída, mas não termos nos encontrado com Jesus Cristo. Se você tiver com a Bíblia, ou se não, mas se você tiver, pega em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Para mim foi maravilhoso essa frase. Encontro é dois elementos que caminham na mesma direção. Para que eu me encontre com Deus, e aí nasça a fé e a conversão, eu preciso me encontrar com Ele. Mas muitas vezes eu vou numa direção e Ele vai em outra. Deus está caminhando numa direção na minha vida e eu estou caminhando numa direção contrária. Porque eu não quero deixar determinadas coisas, eu não quero fazer determinadas coisas, eu não quero falar determinadas coisas. E aí acontece que muitas vezes a gente vai para os lugares e fala, aquela pessoa tem mais fé do que eu. Não, não é que ela tem mais fé do que você. É porque você está caminhando numa direção oposta à que Deus está caminhando na sua vida. E para que aconteça a fé, é necessário acontecer um encontro. E para que aconteça um encontro, é necessário que os dois elementos, ou os dois indivíduos, caminhem na mesma direção. João capítulo 3, diz assim: havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer, sendo ele já velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-lhe o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Veja, Nicodemos era do alto escalão dos judeus. E com todo respeito ao nosso Senhor, Jesus era um pé rapado. Jesus não tinha casa. Jesus andava com um monte de gente maltrapilha. Jesus era ele mesmo foi chamado de comilão e beberrão. Não é porque ele comia demais, é porque ele não tinha casa para comer. Entenda, quando na palavra de Deus diz que Jesus era um comilão e um beberrão, é porque ele não tinha onde comer e beber. Então onde ele chegava, ele aceitava tudo que davam. Tipo os padres da TV Globo. Sabe aqueles padres das novelas antigas? Os padres velho buchudo, né? Onde chegava, comia. Não é assim que colocam a imagem dos padres? Vocês têm um pároco aqui mais novo que eu. Mas a imagem que a gente tem de padre é de padre velho, barrigudo, careca, que não fala nada com nada. Não é assim? Essa é a imagem que a Globo colocou na nossa cabeça. Então, quem é este homem que vai até Jesus? Ele estava intrigado com alguma coisa. Ele estava questionando-se.
sobre as perguntas da própria vida, sobre as situações da própria vida, e sobre determinadas coisas que ele não tinha respostas. Coisas que com certeza foram acontecendo com ele, coisas que foram acontecendo ao redor dele, e ele ouviu dizer desse tal pé rapado chamado Jesus. Não se escandalize falando pé rapado, mas só para que você entenda onde está Nicodemos e onde está Jesus dentro da sociedade daquele tempo. Aconteceu alguma coisa com ele que ele vai até Jesus. Veja, o encontro acontece quando dois elementos caminham na mesma direção. Nicodemos foi até Jesus e Jesus foi até Nicodemos. Aconteceu o encontro. Quem é casado aqui? Lembra aquele dia que você encontrou com essa pessoa pela primeira vez? Quem que olhou primeiro para quem aí? Sabe aquela coisa também de filme, né? O mundo gira, para-se o tempo e o mundo gira. E você fica assim, ela olha para você, você olha para ela. Ela olha para você, você olha para ela. O encontro. Os dois caminham na mesma direção. Mesmo uma estrada de mão dupla. Os dois caminham na mesma direção. Eu estou caminhando para o quilômetro 10 decrescente. E ele lá está caminhando para o quilômetro 10 crescente. Os dois vão se encontrar onde? No quilômetro 10. Dá para entender o que é o encontro? Nicodemos vai até Jesus. Mas quais foram as motivações que levaram Nicodemos até Jesus? Com certeza ele ouviu dizer que Jesus falava coisas bonitas e coisas coerentes. Coisas que Nicodemos, mesmo sendo do alto escalão, não sabia, não tinha respostas. Por quê? Olha um detalhe. Nicodemos, se você quiser pegar aí na sua Bíblia de novo. Tem um detalhe que o evangelista João coloca, que nos mostra que realmente Nicodemos estava com muitas dúvidas, com situações mal resolvidas dentro dele. Nicodemos vai ao encontro de Jesus à noite. Por que será que o evangelista colocou esse detalhe? Que Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. Não precisava colocar este detalhe. Porque a noite significa escuridão. A noite significa uma pessoa que não tem a luz, não tem a iluminação. A noite significa uma pessoa que não tem reflexão. E quantas vezes nós somos assim? As coisas vão acontecendo na nossa vida e nos nossos tempos. Acontece de uma forma tão frenética, tão rápida. Minha gente, outubro, nós já estamos no dia 17. Você parou para pensar? Falar igual meu pai. Quando começavam os berrobrós, o berrobró é setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando começava o berrobró, meu pai já viu, o ano acabou. O primeiro berrobró começou tem pouco tempo. Nós já estamos no dia 17 de outubro. O tempo passa rápido. E todas essas situações que vão nos acontecendo, nós não temos nem tempo para pensar no que está acontecendo. Por isso que eu preciso confiar a minha vida a alguém. Isso é fé. Fé não é você acreditar que vai acontecer alguma coisa. Isso não é fé. Fé é quando você confia a sua vida a alguém. Alguém que eu confio, eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus problemas.
Eu entrego as situações difíceis da minha casa. Eu entrego você que é casado, o meu casamento. Você que está desempregado, meu desemprego. Eu entrego a educação dos meus filhos. Mas se eu entrego, eu não fico cobrando a todo momento. Por isso que, na pergunta que Nicodemos faz, aliás, quando Jesus diz, é necessário nascer de novo, Nicodemos fala, mas como é isso? Como que vai nascer de novo? O homem pode entrar novamente no ventre da sua mãe para nascer de novo? E aí Jesus entende que aquele homem não sabia nada do que estava acontecendo com ele. Porque não era necessário apenas uma confiança, mas era necessário também acontecer uma conversão. Às vezes a gente escuta muita coisa do que é conversão. Às vezes a gente pensa que conversão é largar, com perdão da palavra, os meninos e as meninas mais jovens aqui, mas também os velhos, que tem muito velho sem vergonha por aí afora. É largar de ficar olhando coisa pornográfica, por exemplo. Isso é conversão. Não, eu não vejo essas coisas feias, não. Tem vontade, não tem? Não vejo essas coisas feias, não. Às vezes a gente pensa que conversão é quando a gente começa a participar da missa. Olha o evangelho de hoje. O evangelho de hoje, Jesus repreende aquele que tinha convidado ele para jantar. Por quê? Porque ele estava muito preocupado com o externo, mas Jesus vê o coração. Às vezes a gente pensa que conversão é você simplesmente parar de fazer determinadas coisas. Não é. Conversão é você dar um rumo certo na tua vida. Isso é conversão. Volto lá no começo. Encontro é o resultado de dois elementos caminhando na mesma direção. Mas para que aconteça a fé, eu preciso deste encontro. E este encontro é que me dará o rumo certo para a minha vida. Nicodemos não sabia para onde ele estava caminhando. Igual alguém que está passando toda hora na frente aqui. Não sabe para onde vai. Vai, volta, vai, volta. É alguém sem rumo dentro da igreja. Não é? É bom que a gente aproveita todos os momentos para isso. Essa pessoa que está passando, vai, volta, vai para um lado, para o outro. É isso que está acontecendo com muitas pessoas na vida. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. O encontro com Deus, para que nasça a fé, e da fé aconteça realmente uma revolução na sua vida, precisa partir de um encontro com Ele. Se você está aqui dentro, como eu gostaria de acreditar que você já se encontrou com Jesus Cristo. Mas para que isso tenha acontecido, você precisa saber o exato momento em que Ele se encontrou com você. Não, eu sempre fui católico, padre. Eu sempre rezei, minha família sempre foi. Isso é muito perigoso. Pode ser que você não tenha recebido nenhuma outra proposta, mas não quer dizer que você seja uma pessoa que já se encontrou com Jesus Cristo. Porque quem já se encontrou com Jesus Cristo, dá um novo sentido na vida. Dá rumo na vida. Dá gosto na vida. Temos problemas? Muitos. Mas nenhum problema maior do que o meu Senhor. Temos situações difíceis? Temos, mas nenhuma delas é maior do que o meu Senhor. Por isso que, como Nicodemos foi à noite ao encontro de Jesus, você veio à noite para um encontro com Jesus. Mas como é que está o seu coração? Para viver essa fé e essa conversão, que é o tema que me foi proposto para essa noite. Não adianta falarmos aqui categoricamente do que seja fé.
Não adianta nós ficarmos aqui dando aula do que é conversão, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos falar de coisas muito concretas. Como é que está a sua vida? Que rumo você tem dado para a sua vida? Que direção você tem dado para a sua vida? Em quem ou em que você confia? São essas perguntas que Nicodemos com certeza estava fazendo. E aí ele ouviu que aquele perrapado chamado Jesus, que vinha lá da Galileia, um tal de Nazareno, vinha lá da Galileia, e ela estava fazendo muita coisa boa. Nicodemos que com certeza tinha estudado. Nicodemos que com certeza era rico, porque se ele era do alto escalão, veja o que está escrito lá. Ele era príncipe dos judeus. Ele não precisava procurar uma pessoa à noite, meio que às escondidas, meio que na vergonha. Ele não precisava, primeiro porque ele era judeu. Judeu é o povo da aliança. Judeu é o povo escolhido por Deus. Ele não precisava procurar um tal de Jesus. Não precisava. Mas o que levou Nicodemos a procurar Jesus? Com certeza, foram as perguntas que ele tinha que não alcançava respostas. Você tem perguntas na sua vida que você não tem respostas. Por exemplo, alguém que você amava e que foi embora. Alguém que você ama e que morreu. Alguém que simplesmente te abandonou, foi embora. Uma doença. Nós que falamos, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, é assim. Por isso que crescem essas igrejas que prometem mundos e fundos. Por quê? Porque a gente se encontra tão perdido na própria vida, sem saber onde buscar ou em quem buscar, que basta uma propostazinha de venha e seus problemas vão se resolver todos, a gente já vai. E aí quando a gente entra numa igreja católica, a gente vê logo aquilo ali, ó, um homem crucificado. E vocês têm dois aqui, né? O Cristo e o patrono, o padroeiro. Que era também uma outra forma de ser crucificado, na forma de X, como Santo André, por exemplo. Quais são as perguntas do teu coração que não têm respostas? Quais são as respostas da tua vida que você não alcançou resposta até hoje? Se não alcançou, é porque ainda não caminhou na mesma direção daquele que pode não te dar respostas, mas te dar sentido. Nós muitas vezes nem nos aceitamos. Quantas coisas em nós não nos aceitamos. Não aceitamos a família que nós temos, não aceitamos o lugar que nascemos. Muitos não aceitam nem a constituição física que tem, e por isso que querem mudar. Não é simplesmente mudar, minha gente. É perguntar por quê, é perguntar para quê. Mas essa pergunta, você perguntou, você fez e até hoje não veio resposta. Por que não veio resposta? Porque o encontro acontece quando dois elementos caminham na mesma direção. E se eu ainda não encontrei a resposta, eu estou te dando a resposta por você não encontrar a resposta. Você não encontrou ainda aquele que te dará a resposta. A fé, que é confiança, nasce deste encontro. Nicodemos com certeza saiu de lá e ele foi um grande discípulo de Jesus.
Porque quem vai ao encontro de Jesus não sai de lá da mesma maneira. Quanta tristeza tem no seu coração. Quanta decepção. Quantas frustrações. Do dia a dia e daquelas maiores. Quantas lutas em vão. Quantas vezes você caminhou anos por uma estrada e lá na frente você falou, não dou mais conta. Esses dias eu conversava com um casal de 36 anos de casados, que se separaram. E eu perguntei para eles, o que aconteceu? Eles falaram, padre, chegou um determinado momento, veja, que a gente não se encontrava mais. 36 anos, se separaram. Chegou um determinado momento, padre, que a gente não se encontrava mais. E não é um encontro apenas de você sentar do lado e conversar. Não, é encontro de alma, é encontro de coração. É encontro de pensamento, de sentimento. É assim que com Deus acontece a fé. É assim que com Deus acontece a nossa conversão. Porque conversão não é deixar de fazer determinadas coisas. Conversão é você colocar rumo na sua vida. O rumo certo da tua vida. Quantas coisas nós precisaríamos deixar para colocar a nossa vida no rumo certo. Mas não, a gente se coloca muito fraquinho. Eu não consigo, eu não posso, não dou conta. Dá sim. Vai ao encontro de Jesus. Vai ao encontro daquele que te dará as respostas. E se não encontrar as respostas nele, te dará o sentido para tudo. Te dará o sentido de cada lágrima que você derrama. Te dará o sentido de cada força em vão que você fez, de cada esforço em vão que você fez. Como Nicodemos, que foi à noite ao encontro de Jesus, ele precisava da força da luz para que ele pudesse caminhar. E é isso que nós precisamos. Minha gente, nós vamos caminhar para tempos muito difíceis. Eu não estou sendo aqui milenarista, nem pessimista, não. Mas tudo está escrito. Tudo Jesus já nos deixou. Nós vamos viver uma grande apostasia na fé. Muitos vão deixar a fé e muitos vão atacar a própria fé que tinham. Se é que tinham. Em muitos lugares, nós não podemos estar assim, na praça pública, com as portas abertas. As igrejas não podem estar de portas abertas. Em muitos lugares, um aplicativo, por exemplo, com a palavra de Deus, não é permitido. Não tem como você chegar em países, por exemplo, como a China, e querer baixar o aplicativo da Bíblia Sagrada no seu celular. Mas é a internet. Não é. Você não vai conseguir. Mas tudo isso Jesus nos avisou. Tudo isso Ele nos disse que chegaria tempos em que nós precisaríamos ter muita fé para poder resistir. Porque senão, nós vamos traí-lo. Nós temos uma liberdade imensa. Tem muitos... Por que as igrejas não estão cheias? Eu não me preocupo mais porque as igrejas não estão cheias. Porque eu dou graças a Deus que as igrejas ainda podem ter pelo menos algumas pessoas. Antes a gente fica, os jovens, por que o jovem não está na igreja? Uma palavra dessa, lá. Ainda bem, pelo menos a igreja está aberta. E quando elas não puderem mais estar? Como em tantos lugares no mundo já são assim. Por isso que esse encontro,
que faz crescer em mim a fé, a confiança, que faz crescer em mim a rota na minha vida, a direção que eu preciso dar à minha vida, precisa acontecer. E quando aconteceu na sua vida? Quando foi? O dia em que você diz assim: naquele momento aconteceu algo extraordinário na minha vida, e a partir daquele momento eu segui o meu Senhor com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Porque nós podemos estar aqui porque ainda não recebemos uma outra proposta. Ou porque nós temos uma tradição, a nossa família sempre foi católica. Daqui a pouco não vai ter mais essa tradição. Porque a geração mais nova já não receberam a fé que os nossos avós passaram para eles, para os pais deles. Estes mais novos não receberão mais, como nós que já estamos com um pouquinho mais de 40, recebemos. A geração nascida de 2000 para frente é uma geração fraca, com todo perdão, me desculpe falar isso aos que nasceram de 2000 para frente. A geração do mimimi. Mas por quê? Porque não caminham na mesma direção daquele que realmente dá sentido à vida deles. Até estão, mas se não fazem um encontro autêntico como Nicodemos, não resistem. Não resistem. Porque vão querer que Jesus responda ao WhatsApp deles imediatamente, e não vai ser assim. Porque vão querer que as coisas aconteçam como acontece pedindo um prato de comida pelo iFood. Não vai acontecer. Porque não vai chegar na porta da sua casa como chega pelo Mercado Livre uma compra que você faz. Porque não é assim. E aí, porque não é assim, é muito mais fácil vender a alma para o diabo, porque enganados pelo diabo fica muito mais tranquilo. E infelizmente muitos se enganam dessa maneira e se perdem na rota que deveriam dar para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, queira ser Nicodemos nessa noite. Aquele que Nicodemos foi buscar à noite estará daqui a pouquinho aqui sobre esse altar. É o mesmo que Nicodemos foi buscar naquele dia. Na forma eucarística, mas é o mesmo. É o mesmo Jesus que caminhou sobre as águas. É o mesmo Jesus que curou o cego, que curou o paralítico. É o mesmo Jesus. Mas para que aconteça um encontro, é preciso caminhar na mesma direção. E com certeza, Ele, Jesus, marcou com você esse encontro nessa noite. Mas você precisa ter marcado com Jesus. Eu espero que você não tenha marcado com outra pessoa um encontro nessa noite. Eu espero que você não tenha vindo por outro motivo nesta noite. Para que você acredite nele. É preciso vê-lo. Para que você volte a sua vida para ele, é preciso que você creia nele. Confie nele. Nossa vida muitas vezes está no emprego, no trabalho, no estudo, no carro, na conta bancária.
Tira a tua vida de todas essas coisas. Entregue-a para Jesus. Vamos ficar em pé. Feche um pouquinho os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Fique em pé. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Imagina Jesus caminhando na sua direção agora. Porque é isso que Ele está fazendo. Às vezes, para facilitar, a gente precisa pensar nisso. Mas é isso que Ele está fazendo. E o nosso coração, muitas vezes, é como essas imagens que nós temos visto lá no Amazonas, neste tempo de seca. Terra rachada de seca. Onde não se tem mais vida. Onde não se tem mais alegria. Onde não se tem mais ânimo. Onde não se tem mais perspectiva. Para que nasça a fé é preciso acontecer um encontro. E para que o encontro aconteça é necessário que dois elementos caminhem na mesma direção. Deus está caminhando na sua direção agora. Na direção das suas perguntas, dos seus questionamentos, das suas tristezas, das suas angústias, das suas preocupações. Não para tirá-las de lá, mas para te dar motivo e força, para te dar sentido para continuar. Repete comigo assim: amado Jesus, eu vim nessa noite, para te encontrar, e o meu coração está sedento, como a terra seca. Eu quero, Jesus, sair dessa noite com uma certeza no coração. O Senhor também veio ao meu encontro. O Senhor me trouxe para que a minha fé nasça, para que a minha conversão comece, e eu saia daqui com o Senhor, ainda mais vivo, ainda maior, dentro do meu coração. Somente em Ti construirei a minha casa. Se você sabe, canta junto. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti colocarei minha esperança. Só em Ti. Só em Ti minha alma achou descanso. Canta forte. Só em Ti eu pude respirar. Canta. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti. Só em Ti eu pude Ergue seus braços respirar. bem alto e declara isso. E o meu coração Deseja Te
pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. Cante mais uma vez ao Senhor, somente em Ti, somente em Ti construirei a minha casa. somente em Ti, Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti, somente em Ti colocarei minha esperança. Cante pra Ele, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti, só em Ti eu pude respirar. pois só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti, Só em Ti eu pude respirar. Solte a sua voz, cante com a